Uma igreja, para ela crescer, ela precisa estar um corpo ajustado e unido pelo auxílio de todos. Ela cresce e edifica a si mesmo, ou seja, o amor, na medida que cada um realiza a sua função. Abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e depois nós vamos ler capítulo 12, versículo 27 de 1 Coríntios. E depois nós vamos para o capítulo 12, versículo 27. Diz o seguinte: certamente, minha tradução é diferente um pouco da dos irmãos, tá, amado? Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Vamos para Coríntios capítulo 12. Versículo 27. Vou ler ali no slide que é melhor. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Amém? Eu usei 2 textos básicos, irmãos, pode se sentar. Confesso para os irmãos que desde o dia que eu recebi o convite para estar aqui ministrando a palavra, construir uma mensagem, amado, não é fácil, porque é muitas coisas para se pensar. Quem prega aqui, o pastor Marcelo, o pastor Juliano, sabe? É muitas coisas para você se pensar, para você encaixar, para você montar um sermão. Não é fácil montar um sermão. E confesso que o sermão que eu montei aqui, ele, se fosse aplicar ele duraria mais ou menos umas 2, 3 horas. Mas eu resumi ele e vou pregar ele resumidamente, pela graça de Jesus Cristo. Eu li esses 2 textos aqui porque eu quero falar hoje, nessa noite, de um papel principal e importante que a igreja de Cristo ela precisa entender. Ela precisa saber, como nós lemos aqui, mas não só saber porque alguém disse ou porque a Bíblia disse, mas tentar entender a fundo o que a palavra diz, o que a palavra expressa, o que a palavra revela, que no caso o que é ser templo e o que é ser corpo de Cristo. Mas antes de eu entrar dentro deste tema aqui, trabalhar em cima dele aqui, eu quero tomar como um exemplo aqui rapidamente a igreja primitiva. Quando você vai para Atos dos Apóstolos capítulo 2, você vê que o Espírito Santo ele desceu sobre a igreja. E não demorou muito tempo para a igreja entender o que é ser templo e o que é ser corpo. Porque quando você vai logo para o capítulo de número 4, no versículo de número 27, se eu não me recordo, você vê que a Bíblia ela vai dizer que eles perseveravam em comunhão, no partir do pão, nas orações, iam para o templo todos os dias, eles tinham prazer em estar junto, em viver nessa comunhão, em estar junto uns com os outros, a ponto de aqueles que tinham alguma aquisição financeira, alguma propriedade, alguma terra, eles vendiam as suas propriedades, levavam o dinheiro, colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos pegavam todo aquele dinheiro e repartia com os irmãos. No meio deles não havia necessidade alguma. Todos eles eram supridos em sua necessidade. Resumindo, a igreja entendeu rapidamente o amor ágape. Rapidamente ela entendeu o que é amar de verdade,
à luz daquilo que Cristo ensinou, à luz daquilo que os apóstolos ensinou, por ensinamentos que eles receberam de Jesus Cristo, eles entenderam o que é o amor ágape. Nós sabemos que Jesus falou de 2 amores na Bíblia. O primeiro é amar o Pai acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Então a igreja rapidamente ela entendeu isso, e ela viveu isso na prática. Ou seja, quando via um irmão necessitado, e aquelas pessoas que recebiam o evangelho faziam parte daquela comunidade, aqueles que estavam bem de situação, vendia tudo que tinha, os apóstolos repartiam, todo mundo vivia em uma igualdade só. Não havia necessitados entre eles. E a Bíblia ela vai dizer o mais interessante, que todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Porque eles perseveravam em comunhão uns com os outros. E aí isso durou por um longo período de tempo. Mas, quando você vai olhar pelo curso da história, até na época de Constantino, até a época de hoje, você percebe que a igreja ela sofreu um impacto muito gigantesco, a ponto de perder essa essência, a ponto de perder este amor pelo próximo. A palavra de Deus, ela fala que nós não podemos se esfriar na fé. Nós devemos ser fervorosos no Espírito o tempo todo. E a igreja, no decorrer do tempo, ela perdeu isso. E ela tem sofrido as consequências até o dia de hoje. Mas eu acredito em restauração, até porque eu acredito no avivamento. Eu acredito que antes da volta de Jesus Cristo, eu acredito que vai haver um avivamento sobre a face da terra. Porque quando nós olhamos para a profecia de Joel, no capítulo de número 2, percebe-se que ela cumpriu no dia de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porém, ela cumpriu em partes, porque Joel ele disse: antes que venha o dia do Senhor, o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, fogo, vapor, coluna de fumaça. Ou seja, todos receberão do Espírito de Deus naquele dia. E observe, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que isso ainda não se cumpriu, porque o sol se transformará em sangue, está lá em Apocalipse. A lua se tornará em sangue, o sol se escurecerá. Dá lá ainda para se cumprir isso. E a Bíblia ela vai relatar que há um avivamento que está para se cumprir antes, porque está escrito. Então eu acredito que ainda vai acontecer um avivamento sobre a face da terra. Mas para isso, a igreja ela precisa entender que ela tem que começar desde agora em diante. Ou seja, perseverar numa vida de oração, perseverar numa vida de estudo da palavra, perseverar tendo uma vida de jejum, de consagração. E não é somente isso, mas também mantendo a unidade, o amor uns para com os outros, para que a igreja ela possa crescer e ela possa ser chamada verdadeiramente a noiva de Cristo. Eu quero falar 3 coisas que aconteceu antes de nós aqui falarmos o que é o templo de Deus e o que é o ser corpo de Cristo, do que aconteceu no decorrer do século. A primeira coisa que aconteceu na época em que houve-se uma suposta conversão de Constantino foi quando o cristianismo passou um movimento espiritual e comunitário para uma instituição oficial do século. Após a conversão de Constantino, a igreja começou a adotar estruturas hierárquicas e política. Isso trouxe benefício como expansão do cristianismo. Observe que de lá em diante o cristianismo cresceu de forma mais clara, ou seja, não havia mais perseguição à igreja mais. Porém, houve um grande colapso na igreja. O que aconteceu? Com a expansão do cristianismo, mas também um distanciamento da simplicidade e da comunhão que caracterizavam a igreja primitiva. O que aconteceu? O impacto da comunhão. O foco passou a ser mais na organização e menos na vivência.
Observe que isso tem afetado até o dia de hoje. A igreja, ela anda por esse mesmo caminho. Ou seja, passou a ter mais foco na organização e menos na vivência comunitária. A comunhão íntima entre os irmãos foi substituída por rituais formais, pela separação entre clero e leigos. O poder eclesiástico levou disputas internas, divisão e corrupção, comprometendo a pureza do evangelho. Lembra-se da reforma protestante? Por que teve que ter a reforma protestante? Porque a igreja, ela estava fundada em pecado, fundada nessas questões aqui que nós acabamos de falar. Ou seja, a igreja sofreu um impacto na comunhão. Outra coisa que aconteceu no decorrer deste período, após a conversão de Constantino, foi que o materialismo e a secularização entrou dentro da igreja. Com o passar dos séculos, especialmente após a reforma protestante, a ascensão do capitalismo, a busca por riqueza, sucesso material começou a influenciar profundamente a igreja. A secularização da sociedade também reduziu o impacto da fé na vida diária. E isso afetou a comunhão da igreja também. O materialismo enfraqueceu os valores espirituais e a dependência de Deus. As prioridades das pessoas passaram a ser mais individualistas, prejudicando a disposição para partilhar recursos e cuidar uns dos outros como a igreja primitiva. Lembra o que nós falamos? No começo a igreja sabia o que era amor, mas depois dessa suposta conversão de Constantino, dali em diante a igreja sofreu uma decadência espiritual muito grande. Dali passou a ter outras prioridades. A secularização trouxe divisão entre cristãos que priorizavam interesses mundanos em detrimento da unidade em Cristo. Não precisa nem falar muito para nós ver como é que está a situação da igreja no século 21. Mas vamos lá, aconteceu outra coisa também, que foi a fragmentação doutrinária e divisões denominacionais. Desde os primeiros séculos, a igreja enfrentou heresias, cismas, divisões teológicas. A reforma protestante trouxe um retorno às escrituras, mas também resultou em muitas denominações. Com o tempo, essas divisões se ampliaram e se tornaram motivo de separação entre os cristãos. Hoje nós vemos a igreja A, a igreja B, a igreja C. Eu não estou dizendo que isso não há uma necessidade nos nossos dias de hoje. Até porque existe a igreja das ovelhas de Cristo, existem as igrejas onde tem os bodes, que não pertencem às ovelhas de Cristo. Existem aqueles que seguem a palavra de Deus, que tem a Bíblia como prioridade dentro dela, a palavra de Deus como prioridade dentro dela, e tem aqueles que só priorizam bens financeiros, coisas terrenas. Existe a igreja de todo tipo, porém, isso tem afetado a espiritualidade de muitas pessoas que frequentam esta igreja. Quer um exemplo? Tem pessoas que vêm aqui, ouvem a palavra de Deus, falam: poxa, o pastor trouxe uma mensagem abençoadíssima hoje. Sai daqui até impactado, vai ali na esquina fazer hora extra na igreja do irmão, e dali em diante começa uma outra visão, um outro entendimento. É engraçado, o pastor lá falou uma coisa diferente do outro, quem é que está certo? Ou seja, não tem a própria palavra de Deus para direcionar. A Bíblia, ela nos convoca, ou melhor dizendo, Jesus nos convoca a nós examinarmos a palavra de Deus, porque nela nós vamos encontrar o caminho para a vida eterna, porque é ela que testifica de Jesus. E o que as pessoas têm feito? Preferido seguir doutrinas de homem, têm caído em pecados neste mundo afora. Nós vemos também a fragmentação doutrinária, criou barreiras entre cristãos de diferentes tradições, diminuindo a percepção
de que todos fazem parte de um só corpo. As disputas por autoridades e verdades enfraqueceram o amor mútuo e a cooperação que deveria ser marcas distintas da igreja. Hoje já não há mais cooperação. Hoje, para você fazer uma convocação, os irmãos para cooperar, trabalhar na obra, para cooperar em fazer algo que vai acrescentar no reino de Deus, é uma disputa. É por isso que muitas dessas igrejas acham essas oportunidades e ali eles entram e mexem na cabeça dessas pessoas, faz uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas, e lá as pessoas acabam recebendo, né, o milagre, e depois colocam em dúvida até mesmo a sua própria fé. E isso é o impacto que teve no tempo e tem afetado até o dia de hoje. E nós precisamos, amados, entender que nós somos a igreja de Cristo e corpo de Cristo. Nós devemos ter uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, para que naquele grande dia nós possamos se apresentar diante de Deus, e Ele venha dizer para nós: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não nos separar das ovelhas de Cristo, amado. Vamos ficar atento, porque Deus, Ele tem o melhor para a nossa igreja. Deus tem o melhor para a igreja sobre a face da terra. Mas para isso nós precisamos o quê? Seguir a própria palavra de Deus. Amém? Deu para os irmãos entender esta primeira parte? Isso foi o impacto que a igreja sofreu desde a conversão de Constantino até o dia de hoje. Agora nós vamos pular para o texto que nós lemos aqui. Nós precisamos entender que eu quero falar o que é ser templo de Cristo e o que é ser corpo de Cristo. Precisamos entender, embora eu acredito que os irmãos já entendam, mas eu quero aqui reforçar isso no coração e na mente dos irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que a palavra entre e Deus, Ele faça a obra. Quando nós lemos a Bíblia, nós olhamos e percebemos que a igreja, ela é chamada por vários nomes. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que a igreja, ela é chamada de noiva de Cristo, ela é chamada de corpo de Cristo, ela é chamada de casa de Deus, ela é chamada de templo do Espírito Santo, ela é chamada de rebanho de Deus, ela é chamada de povo de Deus, ela é chamada de lavoura de Deus, ela é chamada de Nova Jerusalém, ela é chamada de coluna e fundamento da verdade, ela é chamada de família de Deus. Então, você vai sempre ler a Bíblia e você vai perceber que a igreja, ela é chamada por esses vários nomes. Por que é dado vários nomes? Tudo ali tem um contexto, porque ali está falando do papel que a igreja precisa exercer diante do texto, diante do contexto que ela leu ali. Então, se ela é família de Deus, ela precisa agir como família de Deus. Se ela é povo de Deus, ela precisa agir como povo de Deus. Se ela é corpo de Cristo, ela precisa agir como corpo de Cristo. E por aí vai. Mas eu não vou falar sobre todos esses nomes que são dados à igreja. Eu só quero frisar aqui da igreja como templo e na igreja como corpo de Cristo Jesus. O que é a igreja como corpo de Cristo Jesus? Como é que nós vemos a igreja como corpo de Cristo Jesus? Ela tem função e ela tem papel. Qual é a função? Unidade em diversidade. Primeira coisa, guarde isso aqui. Ela é corpo porque ela é unidade em diversidade. A igreja é composta de muitos membros com diferentes dons e funções. Entenda isso. Aqui eu vou ter um pouquinho mais devagar para os irmãos conseguirem captar, porque tem hora que eu estou pregando, eu começo a falar muito rápido, né, amados? Aqui eu vou mais devagar, vamos reduzir a velocidade um pouquinho para 20 km por hora, para que nós possamos entender. Porque aqui nós vamos aumentar numa parte doutrinária, onde nós vamos gastar o resto do tempo aqui. Amém? A hora voa, hein? Vamos lá. A igreja, ela é composta de muitos membros com diferentes dons, funções, mas todos operam juntos sobre liderança de Cristo, e que é a
cabeça. Então, o que é a igreja? Quando você vai ler a Bíblia, você vê que a Bíblia ela vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, mas a igreja ela é composta de vários membros na sua coletividade, mas Deus olha ela como uma igreja só, em sua unidade, né? E o que é dado a esta igreja? Esta igreja é dado dons a ela. Paulo ele vai dizer isso em Efésios capítulo de número 4, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas qual é a finalidade? Por que Deus ele dá os dons aos homens, né? Para que uns possam edificar os outros, uns possam edificar os outros, mas todos operam juntos sobre a liderança de Cristo, que é o quê? A cabeça. Então você pensa o seguinte, e pensa no corpo humano, a igreja é o corpo, no seu coletivo. Quando a Bíblia fala, vós sois corpo de Cristo, está falando a coletividade. Embora você fora da instituição, você não deixa de ser corpo, porque o Espírito Santo, ele mora aí. Deus, ele mora aí. Mas quando nós reunimos aqui, nós somos chamados de corpo de Cristo em sua coletividade, porque para Cristo nós somos um só. Cristo é o cabeça deste corpo. Observe que na cabeça nossa tem olhos, tem nariz, tem ouvido, tem boca, né? Ou seja, esses sentidos é o que envia o comando para o corpo inteiro. Por que Cristo é o cabeça? Porque é Cristo quem te dá visão espiritual, é Cristo quem coloca palavras na sua boca para pregar, é Cristo quem te ensina a ouvir a sua palavra, é Cristo que a Bíblia fala que nós somos como cheiro suave diante de Deus. Então, é através da condução de Jesus Cristo, que é o cabeça deste corpo, é que ele comanda todo o corpo. A referência que nós lemos isso foi 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Então entenda uma coisa, você é corpo de Cristo, e individualmente você é membro. Agora, qual é a função de cada um de nós? Cooperar para que haja edificação e crescimento na igreja. Aí a Bíblia ela vai dizer mais à frente, que se um membro do corpo adoece, todo o corpo também adoece. O que tem acontecido é isso nos nossos dias atuais. Às vezes tem um membro doente no corpo e ele está contaminando a igreja inteira. O apóstolo Paulo, quando vai repreender aquele homem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ele mandou expulsar o cara da igreja. Tira o tal do meio de vós. E mais abaixo ele disse o seguinte: não sabeis vós que um pouco de fermento contamina toda a massa? Existem membros da igreja que estão doentes, que precisam ser tratados. Mas entenda uma coisa, tratados com sabedoria. Mas pode acontecer dessa pessoa não dar ouvido. Aí o que Jesus disse? Trata como gentil. Trata como gentil. Então, amados, a nossa função como igreja de Cristo é entender que nós somos corpo, membros uns dos outros. Eu estou aqui para ajudar o Marcos está aqui para me ajudar. Eu estou aqui para ajudar o pastor está aqui para me ajudar. O membro mais inferior do corpo, por assim dizer, ao que Paulo diz, ele tem maior necessidade, maior utilidade, melhor dizendo. Não existe ninguém maior do que ninguém, amado. Todos precisam uns dos outros. E a igreja ela precisa trabalhar em cooperação. Cooperação. É olhar a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos uma igreja tão riquíssima em dons do Espírito, porque Paulo fala assim: nenhum dom falta a vocês. Só que era a igreja mais carnal que havia naquela época, porque havia divisões, havia facções dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Aí Paulo tem que entrar no meio dele, ou mandar uma carta para aquela igreja, para ensinar aquela igreja que não pode haver divisões entre elas. Não existe Paulo, não existe Pedro. Ele disse: eu plantei, Apolo regou, e Deus é quem dá o crescimento dela.
E nós precisamos entender qual é a nossa função, qual é o nosso papel. Cada um aqui é chamado, cada um aqui foi vocacionado e foi entregue um dom, foi entregue um ministério, foi entregue um serviço na mão de cada um. E qual é a função de cada um? Exercer aquilo com excelência, porque Cristo vai pedir as obras, conta das obras. Então não dá, amado, para nós vivermos como igreja de Cristo e somente olhar o nosso umbigo. Nós não podemos, porque se a gente é aquele tipo de cristão que prioriza somente as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que me convém, eu sou um membro amputado deste corpo. E o membro amputado deste corpo, ele não tem saúde, ele não recebe nutriente, ele não recebe vitamina para o crescimento espiritual. Amados, há muitas pessoas que estão dentro da igreja morrendo espiritualmente porque elas não querem fazer parte do corpo de Cristo. São membros que se amputaram do corpo de Cristo, e pelo fato de se amputar do corpo de Cristo, não recebe nutriente, não recebe vida espiritual. E a consequência disso é morte espiritual. A igreja, como corpo de Cristo, ela é uma independência de membros. Cada membro do corpo tem uma função específica. Como no corpo humano, os membros da igreja dependem um dos outros para realizar a obra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo está falando de unidade. Paulo está falando assim, é difícil, é impossível vocês viverem distintos uns dos outros. Vocês são um organismo vivo. É impossível vocês viverem distinto um dos outros. Então, se um membro sofre, todos sofrem. Aí nós temos que analisar, porque nós lemos a carta e nós lemos isso aqui todo dia na Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o mesmo problema que eu estou falando aqui era o mesmo problema da igreja de Corinto naquela época, naquele contexto. O que a igreja de Corinto ela estava fazendo na questão da ceia? Alguns se isolavam dos mais pobres. Alguns se afastavam, porque a ceia era formada assim, cada um levava um alimento e fazia aquele banquete, aquela mesa, né? Aí o que acontece? Os mais pobres que não tinham condição de levar, aí eles iam, né? Porque eles tinham necessidade de comer, iam com fome para a igreja. Só que os mais ricos, o que eles faziam? Eles retiravam, comiam a comida para não deixar para os mais pobres. Aí Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês não estão agindo como o corpo de Cristo. Vocês estão se isolando. Vocês estão fazendo acepção de pessoas. Por isso vocês não são aptos para tocar na ceia do Senhor. Amados, o que acontece hoje, eu já vi isso, eu já fui pastor de igreja, eu já vi isso muitas vezes. O pastor Marcelo, que eu digo, já veio, viu o pastor Juliano, já vi isso muitas vezes. O que acontece hoje em dia é o seguinte: a pessoa passa durante o dia, aí ela comete os deslizes, acontece, né? Ela vai lá, xinga sem querer, discute com o marido briga com a esposa, né? Às vezes ele faz uma crítica a um fulano, um Bertano. Aí chega na ceia, o que ele faz? Ele dobra o joelho: ô Senhor, me perdoa. E vai lá e toca na ceia. Mas o contexto que Paulo está dizendo não é isso. O contexto é: você já chegou e pediu perdão para o seu irmão que você ofendeu, que você machucou? É isso que Paulo está dizendo. Você já foi lá no seu vizinho, ou você já foi lá no seu marido ou na sua esposa, você já reconciliou? Você já foi lá no irmão que você fez crítica e ele fechou a cara para você, não gostou da sua situação, você já foi lá e se reconciliou com ele? Você está tendo comunhão com a igreja que você congrega? Você é aquele membro que só tem comunhão no dia da ceia, ou você é aquele membro que se afasta, né,
na hora que precisa se juntar. Porque tem pessoas que se isolam, amado. Aí depois fala, a igreja está me desprezando, me humilhando. Então nós precisamos entender que corpo de Cristo é isso. A igreja, ela também tem um quê? Uma missão. E qual é esta missão? Como corpo? Representar Cristo. A igreja, pelo meio qual Cristo continua sua obra na terra, pregando o evangelho, ajudando os necessitados e vivendo em santidade. A referência é Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja, ela tem a responsabilidade de continuar a obra de Jesus sobre a face da terra. Só que Paulo fala uma coisa: cada um fique na posição em que foi chamado. Um dos problemas que não leva a igreja hoje, talvez, a ter andar para trás e ver de fluir, é quando ela quer exercer uma chamada que ela não foi vocacionada para aquilo. Esse é o grande problema. Às vezes a ele é confiado algo, ele não quer aquilo, eu quero outra coisa. Não vai dar certo, amado. Nós precisamos entender como é que Deus, os dons são soberanos. A Bíblia descreve que é o Espírito Santo quem distribui a quem quer. Não adianta eu querer dom de profecia se Deus não me deu dom de profecia. Não adianta eu querer ter dom de curar se Deus não me deu dom de curar. Eu posso buscar? Posso. Agora, se Ele quiser, Ele vai me dar. Porque dons é soberano. Às vezes, porque a Bíblia ela não fala somente de dons, ela fala de dons, serviço e ministério. E os serviços? E os serviços? Nós precisamos, amado, olhar como olhar de águia. Dentro de uma macrovisão, nós precisamos entender. Talvez, eu não estou aqui para querer fazer ou aplicar julgamentos precipitados sobre os irmãos, mas simplesmente para alertar que talvez é um erro nosso de não parar para pensar. Tem hora que nós temos que parar no tempo, sentar e refletir sobre algumas coisas. Talvez falta pensar um pouco. Talvez nós saibamos onde está o problema, mas talvez a gente tem tanto problemas como prioridades da nossa vida, que aquilo que é mais importante, cuidar da obra de Deus, da casa de Deus, nós deixa isso por último. Aí na hora que nós chegamos na casa de Deus é que nós percebemos, identificamos as necessidades, falamos, nossa, essa área precisa trabalhar. Mas em vez de nós chegarmos e vamos reunir um grupo de irmãos aqui, vamos trabalhar nessa área, vamos fazer a obra de Deus em comunhão, nós fazemos críticas. Não, isso ali não. Então, amados, o que Cristo Ele quer que nós olhamos, entendemos que nós temos uma missão, e a missão é representar Ele. E qual é a outra missão como corpo de Cristo? Promover crescimento espiritual. A igreja edifica seus membros através do ensino, do discipulado e do fortalecimento mútuo. Aí o que a Bíblia vai dizer? Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas juntas. Olha, presta atenção nesse versículo, amado. Põe para mim, eu quero até pôr esse versículo aqui. Efésios 4,16. Tem versículos na Bíblia que nós temos que parar e... Esse aqui nós temos que prestar atenção. Jesus aí falou sobre isso. Ouvi que foi dito? Não, em verdade vos digo, né? Quando ele usa essa expressão, em verdade, ele está dizendo, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Olha ali, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor. Mas espera aí, ela precisa estar ajustada, ela precisa estar unida pelo auxílio de todas as juntas, de todo mundo, uma cooperação de toda a igreja. Aí o resultado dela cresce, edifica a si mesmo em amor, porque o amor é uma construção. Não adianta dobrar o joelho e falar assim, papai do céu, me dá amor. Ele não vai te dar amor. Amor é uma construção.
E quando você pedir amor, se prepara que ele vai colocar as piores pessoas no seu caminho. Para ver se você vai amar esse cara de verdade. Misericórdia, né? Se for, aí desanimei vocês de orar, né? Aí vamos lá. Edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, amado, olha isso aqui, na medida em que cada parte realiza a sua função. Espera aí, vamos lá. Uma igreja, para ela crescer, ela precisa estar um corpo ajustado e unido pelo auxílio de todos. Ela cresce e edifica a si mesmo, ou seja, o amor, na medida que cada um realiza a sua função. Amados, a gente fica oscilando na nossa função, amado. Um dia nós está bem, um dia nós está mal, um dia eu quero pregar. Não quero pregar mais na igreja. É desse jeito. Eu quero cantar. Acontece. Não, eu vou parar de cantar. Vou sair do grupo de louvor da igreja. Eu vou na igreja, vou. Não vou mais na igreja. Nós não sabemos o que é da vida. Paulo ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sabendo que a vossa obra não é vã para com o Senhor. Constância, nós precisamos de ter constância diante de Deus. Isso é a igreja como corpo. Agora a igreja como templo do Espírito. Por que a igreja é como ela é um templo do Espírito? Porque ela é morada de Deus. A igreja, tanto coletiva quanto individualmente, é habitada do Espírito Santo. Ele habita nos crentes para guiá-los, santificá-los e capacitá-los a viver uma vida santa. Vamos lá, uma coisa complementa uma outra. Eu sou corpo, já entendemos o que é ser corpo. Então é isso aqui, ó. Todos nós somos corpo. Só que o Espírito Santo, além de habitar, é o que a Bíblia diz, em cada corpo, ele habita na igreja. Então, para os irmãos entenderem isso, ele habita tanto no seu corpo quanto na sua igreja. Por isso que Isaías disse: toda a terra está cheia da glória de Deus. Por quê? Porque ele preenche tudo. Ao mesmo tempo que ele está dentro de você, cada canto desta igreja está com a glória do Espírito. Então, quando ele olha para uma igreja coletiva, unida, vamos trabalhar por reinos, vamos fazer a obra de Deus, vamos ali pegar firme, vamos ver o que o pastor precisa, vamos ver o que os obreiros precisam. O Espírito Santo, eu tenho prazer de habitar essa igreja. Eu tenho prazer de morar nessa igreja. Nós lemos o versículo 3,16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espera aí, mas vós aqui está no plural e não no singular. Ele está falando da igreja, mas para isso ela precisa ser unida. Ela precisa entender o que é ser corpo, para que ele possa habitar. Amado, infelizmente tem gente que o Espírito Santo não habita nele. Ele acha que o Espírito Santo habita nele. A partir do momento quando você se torna um membro amputado do corpo, você já não faz parte da igreja. Você está numa instituição, mas para Deus você não é uma igreja. Uma época atrás, uns tempos atrás, porque a vida da gente que... O pastor deve ter passado por isso. A gente no período assim, que a gente está estudando, chega um momento da vida que a gente começa a passar por algumas fases na vida. Um tempo atrás eu cheguei a acreditar que desigrejado ia para o céu. Porque eu fiquei sem congregar. Olha só, eu queria que a Bíblia adaptasse ao meu estilo de vida. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, mas eu sou templo de Deus e por aí vai. Mas o negócio é servir a Deus em casa, né? Acho que vai dar certo. Eu não oro, eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, até que o Espírito Santo não nos deixa enganado. Você está equivocado. Mudei totalmente a minha concepção. Ainda bem que isso durou pouco tempo. E não preguei sobre isso não, tá?
E o que foi esclarecedor? Este texto. Este texto, ele foi esclarecedor. O Espírito Santo, faz morada. A igreja, ela é a morada de Deus. Por que ela é morada de Deus? Para santidade e pureza. Como o templo, a igreja deve ser santa, dedicada ao serviço de Deus. Isso envolve rejeitar o pecado, buscar a santificação. 1 Coríntios 3,17. Pois o templo de Deus que vós sois vós é santo. Para a santidade e pureza. Amados, a gente temos que entender que é. Eu não vou focar muito sobre a questão de santidade, porque eu não tenho tempo. Mas deixa eu só dar uma palavra sobre pureza. Melhor dizendo, vou inverter. Santidade. Frisa nessa palavra que eu ouvi de Charles Spurgeon, que eu acho muito interessante, o pastor deve ter ouvido. Há pecado em nossa santidade. Há pecado em nossa santidade, porque nós definimos santidade como estar na igreja, como orar, como ler Bíblia, como subir ao monte. Santidade não é isso, amado. Isso faz parte, que coopera para a sua santificação. Porém, santidade é você ser separado do mundo e daquilo que te influencia. É por isso que precisamos ser puros de coração. Jesus diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Por quê? Eu não ia falar sobre pureza, mas deixa eu falar rapidamente. A pureza ela está aqui, ela é interna. Ou seja, o que está aqui dentro vai refletir no seu externo. E muitas das vezes, nós somos contaminados por conversas que não são edificantes. Somos contaminados por cenas de filme, cenas de série. Somos contaminados por vídeos que nós vemos em celular. Somos contaminados por conversas como fofocas, mentiras. A um crente puro de coração que se santifica, ele pode até ser que ele ouve isso, mas ele não deixa isso entrar no coração dele. A primeira, quando ele se reúne, porque acontece muito quando há reunião entre os irmãos. Paulo fala para a igreja de Corinto: vocês quando se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, mas sim para pior. Havendo divisões entre vós, não sois porventura carnais? Porque quando há uma reunião, é melhor dizendo, vou formular essa frase: quando nós nos reunimos com nossos irmãos, o que nós conversamos? O que está aqui dentro do nosso coração? Qual é a nossas prioridades? E Paulo fala que quando nós nos reunimos, o que tem que haver entre nós? Línguas, cânticos espirituais, dons, profecias. Mas quando nós nos reunimos, o que sai da nossa boca? Porque aquilo que contamina não é o que sai, é o que entra. Agora, o que da boca fala que o coração está cheio. Muitas das vezes, talvez, nos reunimos, não estou dizendo que os irmãos estão fazendo isso, mas é só uma analogia. E as nossas conversas, muitas das vezes, são para falar mal do ministério. São para falar mal da igreja, são para falar mal do pastor. Só para falar mal dos nossos irmãos. Amados, nós temos que ler lá em Provérbios aquilo que a Bíblia está escrito. Há 6 pecados que Deus rejeita, o 7 ele abomina. E qual que é? Quem semeia contenda entre os irmãos. Se você acha que o teu irmão não está fortalecido o suficiente na fé, ajude ele. Marca uma reunião com ele, vamos fazer um discipulado aqui, vamos ler a Bíblia. Porque é disso que o Espírito Santo agrada. Um dia eu ouvi uma mensagem de uma pessoa e ela falou uma coisa interessante que parece que entrou como uma flecha. O que você está levando o Espírito Santo para ver? Porque ele habita dentro de você. Então, aonde é que você está levando o Espírito Santo? Uai, se ele está comigo, ele anda comigo o tempo todo. Então, se eu vou
para uma rodinha dos escarnecedores, eu estou levando o Espírito Santo para o meio daquele ambiente. Mas a Bíblia diz que Ele é santo. Deus abomina o pecado, amado. E a gente muitas das vezes quer denominar pecado como somente aqueles mais grotescos, prostituição, adultério. Mas é como o Spurgeon disse, é pecado da nossa santidade. Às vezes a nossa suposta pureza é pecado. Vamos terminar aqui. Por que a igreja ela precisa entender que ela é corpo de Cristo? Para a manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo opera na igreja, manifestando dons como cura, profecia, discernimento, para edificar os crentes, testemunhar ao mundo. 1 Coríntios 12, 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito de todos. Espera aí, o dom que Ele me deu não é meu, é para proveito de todos. O dom que Ele te deu não é para você, é para proveito de todos. Outra coisa, testemunho do mundo. Como templo do Espírito Santo, a igreja reflete a presença de Deus no mundo, testemunhando o seu poder e amor. Vós sois luz do mundo, e não podeis esconder uma cidade situada sobre o monte. Entenda uma coisa, aonde você está, você tem a responsabilidade de ser luz. O mundo está te observando. Eu descobri um negócio essa semana, pastor, que eu não sabia. Todo dia eu tenho meu quarto de oração lá em casa. Então um vizinho que mora no último andar. Então é impossível ele me ver. Essa semana eu saí, é um senhorzinho de idade. Ele disse para mim assim: eu te vejo orar todo dia. Parei e pensei, como é que esse cara me vê? Não tem como ele me ver. E eu não oro alto. Eu cheguei para Stefano e falei: ô Stefano, por acaso você ouve? Não, eu não ouço. Eu falei: como é que esse cara me vê? Eu não sei, mas ele me observou. Eu não sei, está me vendo. Não sei, ele não é crente, é ímpio, gosta de um goró. Eu falei assim: eu vou evangelizar esse cara. Agora que ele me deu uma brecha. Ele já é um senhor de idade. Mas, olha só, a gente acha que não, mas o mundo está nos observando. A gente comete deslize, não estou dizendo que a gente é perfeito não, amado. Mas o mundo está nos observando. Há pecados que geram escândalos, e nisso nós precisamos tomar muito cuidado. Agora, para terminar, mais 5 minutinhos, vocês me emprestam 5 minutos do tempo? Hoje é sexta-feira, amado. Amanhã você não vai fazer nada. Consequência de não entender o que é ser templo do Espírito. Primeira consequência: falta de santidade e pureza, perda da presença de Deus, abuso dos dons espirituais e desobediência e mundanismo. A consequência, por não entender o que é ser corpo de Cristo: falta de unidade e divisão, inatividade e falta de propósito, egoísmo e individualismo, testemunho comprometido. Isso tudo, o impacto é pela uma falta de compreensão do que é ser corpo e do que é ser igreja. E olha que nós falamos vários nomes, não é só isso, é noiva, é Nova Jerusalém, é família, é lavoura. Só que nós falamos aqui sobre templo e sobre corpo. O impacto, e pela falta de compreensão, vai gerar uma decadência espiritual. A igreja perde a sua eficácia e deixa de glorificar a Deus. Paulo fala: quer comais, quer bebais, fazer isso tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz aqui, tudo que eu faço aqui é para a glória de Deus. Tudo. Ela também, o impacto que vai gerar nela, socialmente, o mundo deixa de ver a igreja como luz e sal.
precisa nem falar, né, amado? Hoje você vai invalidar. Crente? Que ser crente nada. Para que ser crente igual fulano de tal? Prefiro ficar no mundo, sou mais crente, né? Reduz a influência positiva. Um dia eu vi uma entrevista aí que esses meninos costumam fazer na rua aí com as pessoas. Ele perguntou assim, alguns jovens. A pergunta que ele faz é essa: se você fosse escolher uma religião, qual que você nunca seria? A maioria respondeu evangélico. Que é isso? Falar isso? Por quê? Porque a igreja deixou de ser sal e deixou de ser luz. Então o jovem não quer vir para a igreja mais. Para quê? Ir para a igreja para quê? Né? Ela também sofre um impacto missional. A igreja falha em cumprir a missão de fazer discípulo em todas as nações. E por último, internamente, vê se isso não é o resultado de muitos. Os crentes se tornam desanimados, desconectados, vulneráveis ao erro doutrinário. Não, isso eu vou repetir, é o interno. Olha só, os crentes se tornam desanimados. Hoje há muita gente desanimada, não precisa nem falar. Desconectado. Ele vem na igreja e não consegue ter conexão. Está desanimado? Não vou nem me conectar. Vulneráveis ao erro doutrinário. Aí você pega hoje testemunho de pessoas que saem do cristianismo para ir para a Umbanda. É o que mais acontece. O cara era cristão, vai para a Umbanda, vai para o testemunho de Jeová, vai para os mormons, vai seguir uma linha de pensamento totalmente distorcido acerca da palavra de Deus, o que é o evangelho. Aí fala, Jesus está em todos os lugares. Não, amado, Jesus está na igreja cristã. Essa é a realidade. É aonde a doutrina o evangelho é pregado, onde ela tem alicerce, onde ela tem estrutura doutrinária. E quando a palavra deixa de ser pregada dentro da igreja, pode ter certeza, vai acontecer um fracasso espiritual nela. Eu não conheço uma igreja que não prega a palavra, fundamentos doutrinários, que tem estrutura espiritual. A pessoa está lá desorientada, Deus, resolva meu casamento, vai lá, dá tudo. Lutou um ano inteiro para construir algo, um patrimônio, vai lá e entrega na igreja só para restaurar o casamento. Vai lá, entrega tudo que tem só para resolver um problema de saúde. Amados, o problema dessa pessoa, ou o seu problema, está mais ou menos 60 centímetros de distância. É só dobrar o joelho. Aí nós vamos lá, nós pagamos. Nós estamos igual a igreja antigamente. Ela pagava, como é que chamava aquele nome? Indulgência. Por quê? Por causa de erros doutrinários. Erros doutrinários. Mas graças a Deus que Jesus está nos alertando, né, amado? Glória a Deus por isso. Se Ele fala conosco todos os dias aqui, é porque Ele nos ama, é porque Ele enxergou algo em nós. Porque tem lugares que infelizmente Ele passa longe. Ele não entra, Ele não é bem-vindo, a igreja não o convida. Mas graças a Deus, que Deus tem falado na palavra, tem falado todos os dias através dos louvores. Você vê que é uma benção os louvores. Estava ali pensando ali, eu falei assim, essa equipe de louvor podia gravar um CD. É verdade, eles cantam tão bem. Mas essa voz aí foi Deus que deu o Elverson lá. Às vezes ele canta, eu estava pensando o Elverson cantando lá em casa. Eu falei, meu Deus, que menino tem um dom de cantar. Aí eu comecei a ouvir os louvores, quem canta aqui. Falei, ele canta melhor do que os próprios os cantores. Isso é dom de Deus, amado.
Nós devemos valorizar isso, amém? Falei muito hoje, que os irmãos me perdoem, tá? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu apresento a sua igreja. Peço ao Senhor, Pai amado, que continue abençoando nossas vidas, falando, ó Pai,